Olá a todos, vamos hoje então falar sobre anatomia aplicada no compartimento inframesocólico, especificamente vamos falar do jejuno e do ilho, então essas duas maiores partes do intestino delgado. Para quem não me conhece, então o Márcio Babinski, sou do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense e também faço parte, junto com outros professores, do canal Humani Anatomy, onde todas essas aulas estão sendo postadas. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje, então, de falar da anatomia do jejum no ilho, os objetivos são descrever as características gerais do jejum no ilho, descrever a topografia, forma, tamanho, formato e constituição, né, as relações anatômicas dos segmentos, a morfologia interna e externa, irrigação arterial, drenagem venosa, linfática e inervação. Também apresentar algumas situações clínico-patológicas cirúrgicas embasadas na anatomia. Então, a anatomia aplicada à clínica e à cirurgia. Como generalidades, então vejamos, o intestino delgado, no seu compartimento inframesocólico, então, ele se apresenta aí com o jejum e o ilho. Na realidade, o intestino delgado, então, é um intestino fino, né, ele começa lá com o duodeno, aí divide em três partes, duodeno, jejuno e ilho. Lembrando que nós temos aí, em média, 40 centímetros de comprimento, 25 a 40 do duodeno, depois nos restam 6 a 7 metros de comprimento, né, para todo o intestino delgado restante, o jejum e o ilho. Então, é um maior intestino delgado. Delgado vem do latim de fino, tá? Então, o órgão músculo membranoso, tubular, onde apresenta uma mucosa, uma submucosa e uma muscular e serosa, né? Então, a localização desse jejum e ilho estão exatamente, especificamente, então, no andar, que chamamos andar inframesocólico, né, compartimento inframesocólico, né, cercado ali pelo colo ascendente, colo transverso e descendente. Então, deixa eu ativar minha canetinha, ele se apresenta, então, aqui nesse compartimento. Eu tenho que afastar o aumento maior para poder chegar nesse compartimento que se fica com esses dois segmentos, o jejum e o ilho, que estão aí, digamos que aprisionados pelas alças do intestino grosso, e separados do andar supramesocólico pelo mesocolo transverso, né? Então, 3 metros de comprimento seria a primeira parte do jejum, né? E o 2,5 em média aí a segunda parte, podendo variar, que é do ilho, né? A função, basicamente, é o transporte do seu conteúdo, que vem do duodeno, já digerido, né? De alimentação, o que foi ingerido, né? E aí ainda ocorre parte da digestão, mas sobretudo a absorção dos nutrientes. É nessa parte que nós vamos perceber, nós já comentamos na última aula, vamos frisar novamente a alteração da mucosa, que a mucosa, ela é diferente, e ela se apresenta diferente no jejuno e no ilho, né? No ilho, então, bem diferente. Do duodeno nós já falamos na última aula. Muito bem, então, falando do jejuno, vejam, esse jejuno, ele tem início, então, na altura, aqui na flexura do duodeno jejunal, na altura de entre L2 e L3, à esquerda do corpo das vértebras, né? Então, diríamos que essa flexura do duodeno jejunal é o ponto, o nosso landmark, né? Acima do coto umbilical, na superfície, é o nosso landmark para você identificar, então, a flexura do duodeno jejunal. Então, essa flexura também está nivelada com o plano subcostal, mas lembrando que é nivelado entre L2 e L3, né, à esquerda e um pouco margeando à esquerda, então, do corpo vertebral. Nivelado então, com L2, ele desce, né, da L3, e aí nesse plano entre L3 e L2, geralmente L3, ele mergulha, né, no compartimento inframesocólico, né. Então, agora aqui, por sua vez, nós temos como landmark somente o início da flexura do duodeno jejunal, né, e no plano transpilórico, né, e mais à esquerda um pouquinho no plano mediano, e aí o ponto final, outro ponto landmark para a gente seria, então, a linha do plano paramediano, né, direito, a linha semilunar. Então, lá embaixo, eu sei, também considerando uma outra linha aqui seccional, nesse plano agora transversa, que é o plano intertubercular. Então, o intertubercular, e um pouquinho acima, seria o supracristal, talvez, eu diria que é na altura, então, de L5. Então, é nivelado com L5, à direita, esse intestino delgado, né, na sua porção do ilho, ele se une ao seco. Então, temos aí uma junção iliocecal, ok? Então, eu posso dizer para vocês que ele tem início na altura de L2, né? L2, L3, principalmente L3, e termina a vértebra e termina em L5, considerando assim no plano transverso, o plano subcostal e o plano interespinhal.
tá? Então, na superfície interespinhal, eu tenho ideia, mais ou menos, até porque ali, se eu traçar uma linha imaginária entre aqui, o nosso coto umbilical, até a espinha ilíaca anterior-superior, e se eu dividir em 3 partes, um terço mais próximo, que é o ponto de cruzamento dessas linhas, eu vou chamar isso de ponto de McBurney, né, o ponto apendicular, onde está situado o apêndice vermiforme, quando na maioria na frequência normal, tá? Então, aí eu consigo definir na superfície esse intestino delgado. Então, praticamente, ele está aí na região, também chamada região umbilical, né? Antigamente chamada de mesogástrica. Se eu traçar aqui essas linhas verticais e axiais, eu consigo identificar uma região epigástrica, mesogástrica e hipogástrica. Mesogástrica é chamada também de umbilical. Lá vou ter o hipocôndrio direito, aqui o esquerdo, aqui o flanco direito, flanco esquerdo, e aqui embaixo inguinal esquerda e direita. Então, neste caso, consideramos aí que ocupa grande parte dessa região umbilical, dessa região mesogástrica. Bom, então, essa flexura do duodeno jejunal acontece logo a partir de quem? Do nosso músculo suspensor do duodeno, o ligamento de Treitz, né? Ali nessa flexura onde a quarta porção do duodeno, então, é ascendente e se projeta para o lado esquerdo do corpo, ela inflete anteriormente. Essa flexura, então, chamada flexura, é o nosso limite anatômico na peça do início, final do duodeno, início do jejum. Então, portanto, chamada flexura do duodeno jejunal, e na superfície, quando se abre o abdômen, na cirurgia, então, o músculo suspensor, né, o ligamento de Treitz, que é o nosso limite. Lembrando que ele pode variar, então, seria a margem mais lateral dele. E aí, nesse ponto, né, vejam que essa imagem mostra claramente a raiz aqui do mesentério, né, iniciando nesse plano horizontal, e nessa imagem do quadrante superior esquerdo nós observamos o local exato do ponto da flexura do duodeno jejunal, e mergulhando aqui, então, no compartimento inframesocólico, e nessa região tem alguns recessos, né, alguns recessos. Nós já falamos que o recesso supraduodenal, o duodenal superior, o inferior e um paraduodenal. Esses recessos nós vamos encontrar hoje importância, né, uma exponência clínica por conta de algumas hérnias. Então, lembrando também da mucosa, nós já comentamos da mucosa do intestino delgado e do grosso, comparando, né, o próprio delgado, ela apresenta uma variação, mas lembrando que na primeira parte do delgado, nesse caso no jejuno, essa mucosa é muito mais pronunciada, né, com as suas criptas, né, suas glândulas, velocidades intestinais, por conta da função que é a absorção dos nutrientes. Ok? A mucosa um pouco menor aqui no intestino grosso, que a função é basicamente absorver mais água e minerais, algumas vitaminas, e aqui no intestino delgado ainda existe uma variação dentro, né, dessa própria mucosa, tá? Então, lembrando, histologicamente, todo o intestino delgado, desde o duodeno até o intestino grosso também, nós temos sempre uma mucosa, né, rica aqui em glândulas e células e proeminências na superfície, né? Então tem uma mucosa, uma submucosa e uma camada muscular, né, camada muscular circular e uma camada muscular longitudinal. Entre elas eu tenho um plexo nervoso, né? Então, lembrando que aqui a parte externa agora é a porção serosa. Então, histologicamente, mucosa, submucosa, muscular e serosa. Lembrando, 2 camadas musculares, uma circular e uma longitudinal, e a serosa nada mais é que o peritônio seroso e visceral. E no intestino delgado, então, esse peritônio, nós damos nome a ele, né? Então, esse peritônio, ele se reflete, né, sobre toda a alça, né? Ele dá uma volta envolvendo a alça, e aí ele tem esse nome que é o mesoentero. Então, o mesentério, o colo é o mesocolo, o intestino delgado é o mesentério. E no mesentério que vão correr os vasos, né, o feixe vascular nervoso para irrigar, drenar e inervar o intestino delgado, né, nas suas porções. Então, nós temos um plexo submucoso e um plexo nervoso que é um plexo mioentérico, né? Então o nome já diz mio, esse sufixo entero vem do intestino. Então o plexo de Auerbach e o plexo submucoso, né? Então, e aqui, na variação da literatura, traz o intestino como até 8 metros. Isso é muito variável, tá? Lembrando, então, que a mucosa deste jejum também ela é muito pregueada, né? Tem umas pregas circulares, né? E isso a gente consegue visualizar nessa imagem linda do Netter, onde eu consigo entender um pouco dessa morfologia que nós falamos. Então, da mucosa aqui, a túnica mucosa ainda, depois eu tenho uma tela submucosa, né? Uma túnica ou tela submucosa, tem uma camada muscular circular, a longitudinal
e lá a serose, que é o peritônio visceral. Né? E percebemos que esse peritônio então, envolveu a alça, aqui esse pregueamento, né, do peritônio que envolveu a alça cria o meso, nesse caso o mesentério, onde eu encontro o feixe vasco nervoso, ok? Notem que essas pregas então são circulares, né, e aí eu tenho algumas também chamadas de válvulas de Kerckring. Então, essas válvulas de Kerckring e alguns nodos linfáticos solitários. É muito maior a população desses linfonodos já na porção do íleo, né? Então, perceba aqui a mucosa. Nessa imagem, comparando, nós acabamos de falar, notem, então, parte desse íleo, a mucosa um pouco mais lisa, né? Bem mais lisa, com grande quantidade de linfonodos aqui, e alguns agregados de linfonodos, então, que formam as placas de Peyer, tá? Placas de Peyer. Aqui na imagem, baritada, a radiografia, nota, então, como ele é liso, essa grande parte do íleo, e como apresenta aqui um sinal de empilhamento de moeda, que nessa imagem não está claro, mas numa próxima eu vou mostrar a vocês, o sinal de empilhamento de moeda como se fosse por conta dessas válvulas de Kerckring, né? Nessa imagem aqui, maravilhosa, então, mostrando uma peristalse. Nós conseguimos visualizar a morfologia dessa mucosa, tanto no intestino delgado, aqui do jejuno, né, que tem um J, o íleo, que é um pouco mais lisa, e aqui, inclusive, do colo transverso, colo ascendente, colo transverso, que apresenta agora boceladuras. Então, aqui, e também nessa imagem foi feliz o autor, quando ele consegue captar exatamente num segmento em que o intestino, né, delgado, no caso o íleo, ele apresenta uma peristalse. Percebam aqui que é uma redução da luz, né? Está ocorrendo uma peristalse, então, que ela é no eixo do intestino e circular. Por isso eu tenho uma camada circular e uma camada longitudinal. É como se fosse você esvaziando um sachê, né? E então você vai comprimindo, e não é um esvaziamento em onda, é um esvaziamento contínuo, não como no intestino grosso, que eu já tenho agora boceladuras, então tem anéis, e aí essa contração, ela é em ondas, né? Nessa imagem da direita, nós conseguimos evidenciar claramente, né, essa mucosa com as suas válvulas de Kerckring, né? E parece um empilhamento de moeda, então um termo radiológico que é chamado de empilhamento de moeda. Então sei que ali eu estou exatamente no intestino delgado, especificamente no jejuno. Na transição, agora às vezes pode confundir um pouco, na transição de jejuno para o íleo ainda tem um pouquinho de prega no íleo, elas vão sumindo aqui, depois ficando mais liso. Ok? Então, lembrando que essa mucosa, então, ela é rica, né, em uma vascularização, então, eu tenho lá na submucosa um vaso, né, um ramo das ilíacas, das mesentéricas, né, os ramos retos, ramos curvos, arqueados, chegam na mucosa e aí, por sua vez, ascendem aqui nessas microvelocidades, como eu também tenho, então, uma drenagem venosa aqui e uma drenagem linfática. Note, então, aqui, fibras nervosas, sistema nervoso autônomo, ok? Então, agora aqui na camada muscular, aqui embaixo, eu vou ter um plexo mioentérico e um submucoso. Nesse caso, aqui o mais próximo é o submucoso, né? Então, vejo aqui esses nervinhos, né, em amarelo, e aqui embaixo, já na muscular, um outro plexo, então, entre as camadas musculares, tá? Então, o submucoso de Meissner, né, e o mioentérico de Auerbach. Nessa imagem maior aumento, agora conseguimos observar, então, algumas criptas, os orifícios de criptas de Lieberkill, que estão aprendendo em histologia, a sua função especificamente. Então, nas microvelocidades, eu encontro essas células, né, muitas células aqui, que são os enterócitos, né, e a função, então, de absorção aqui. Algumas células caliciformes e também o vaso quelífero, o vaso linfático central, tá bom? Então, e obviamente, algumas células se perdendo na superfície. Num corte mais inferior, chamando a atenção, então, novamente, para aquela questão da mucosa, e o plexo aqui, submucoso de Meissner, e o plexo Auerbach, ou mioentérico de Auerbach. Então, essa histologia, vocês vão ver em clareza, então, lembrando dessa importância dessa vascularização, drenagem venosa, por conta da drenagem venosa, drenagem dos nutrientes que são absorvidos aí nesse epitélio, okay, que é um epitélio, então, colunar. Eu preciso falar de algumas formações peritoneais para que a gente entenda esse andar inframesocólico, e depois, mais ainda, quando estivermos falando de peritônio. Então, é importante falar do aumento, né, o aumento
maior e menor, também chamado de epíplon. O momento maior é esse que se encontra aqui, uma fixação na curvatura gástrica maior todinha, até o duodeno, vejam, então ele cobre todo o intestino delgado aqui, então o momento maior, né, derivado então do mesogastro, e o momento menor, ele fica aqui entre o estômago, nós vamos falar ainda entre o estômago e o fígado, né, com alguns ligamentos, gastrohepático, hepatoduodenal, enfim, alguns espessamentos, diferente do epíplon. Então, esse epíplon menor. Esse aumento menor, então, esse aumento menor fica aqui em cima, né, com essa fixação, já falamos, com seu conteúdo hepatogástrico, né, e um hepatodenal, que a gente já falar, então, lá do pedículo hepático ainda, ok? Então, retirado o aumento maior, eu adentro na cavidade abdominal e retiro aqui o intestino grosso, o colo transverso, e retiro o intestino delgado para vocês entenderem o mesocólon transverso, o mesentério e o mesocólon sigmoide. Então, veja, o mesocólon transverso se encontra aqui, nós já falamos dele na aula do duodeno, então ele fixa toda a alça, o colo transverso aqui, né, e separando o andar supramesocólico desse andar ou compartimento inframesocólico. No compartimento inframesocólico, então, esse mesentério, ele divide basicamente no centro, aqui uma linha oblíqua, né, traçando da espinha ilíaca direita para o ângulo subcostal aqui à esquerda, traça uma linha imaginária, então, eu tenho aí a raiz do mesentério, e ela se fixa aí na parede posterior, deixa, né, então, um caminho para quem? Para a artéria mesentérica que está ali, enviar seus ramos para o intestino delgado. Tá? Assim como as veias, né, da mesentérica superior drenam por aí o linfático, o nervoso, acompanhando o arterial. Então, o conteúdo basicamente é esse, é um feixe vasculo-nervoso nesse mesentério, né, até a alça intestinal. E vejam que lá no final do seu mesentério, ele vai apresentar um mesoapêndice, uma transição entre o mesentério e o mesocólon, e o mesocólon, mas seria o mesentério aqui, vamos abordar mais à frente. E o mesocólon sigmoide, então, uma dobra aqui, onde esse intestino é móvel. Agora, onde o intestino é fixo, colo ascendente e descendente, então, ele apresenta, o intestino ele é subperitonalizado. Então, na realidade, ele acaba não fazendo um meso, como tem a parte transversa ou sigmoide, muito menos no mesentério, então, ele cria uma goteira paravertebral que é retroperitoneal, e de importância clínica a gente vai falar mais à frente, ok? Então, nesse mesocolo sigmoide, onde ele é móvel, eu tenho também feixe vasculo-nervoso. Então, aqui para lembrar um processo de coalescência na formação, então, de uma alça, eu tenho o aumento menor aqui, e o aumento maior apresenta duas lâminas, duas camadas, né, da bolsa aumental primitiva, né? Então, vejam, eu tenho essas duas lâminas se unindo aqui, inicialmente lá o pâncreas retroperitoneal, e aí eu tenho outras dobras que acabam se fusionando. Então, a primeira é a coalescência, depois tem uma coalescência entre as duas lâminas maiores que acabam cobrindo. Então, aqui eu vou ter uma coalescência, onde vai dar o mesocolo transverso, e uma outra maior dessa bolsa aumental, que vai se coalescer, essas duas membranas, formando um aumento maior. E aqui essa outra, o mesocolo transverso. Nessa outra imagem, nós conseguimos observar, então, duas camadas, né, do ligamento gastrocólico, se unindo aqui o aumento, aquela bolsa mental praticamente some, só vai ficar o forame lá em cima de Winslow, que é o forame omental. Então, eu tenho, e também a fusão das outras lâminas daqui do transverso. Então, esse peritônio que envolve, recobre a parede, cobriu o pâncreas, ele vem aqui e se une a uma dobra da parede inferior que envolve o colo transverso, então, criando aqui o mesocolo transverso e uma continuidade dele, né, que vai formar, então, a parede posterior desse aumento maior, que apresenta 4 camadas. Tá? Então, isso chamamos de coalescência. Ok? E aí está aqui o aumento maior, como é que ele fica depois. Então, rico em vasos, né, que saem lá da gastromental e irriga todo ele, e, sobretudo, muito vaso linfático, de importância, então, linfóide. Voltamos ao jejum. Vamos falar, então, do jejum. Jejum, ele inicia, deixa eu só desligar esse meu celular aqui, ele inicia, então, na flexura duodeno-jejunal, exatamente nesse orifício aqui, nessa prega duodenal inferior, eu tenho uma prega duodenal superior, que na realidade são dobras do peritônio, e aí ele inicia aqui nessas pregas, tem 3 recessos. Um recesso duodenal superior, um recesso duodenal inferior e um paraduodenal.
de importância por conta das hérnias, né? Vamos falar já na sequência. Então, esses recessos são o que? Pequenos espaços, ok? Então, tem uma prega duodenal superior e uma inferior, acaba prendendo aqui a alça. Notem a relação muito próxima aqui com essa artéria, que é a artéria mesentérica inferior, ela dá um ramo que vai ascender aqui e passar do ladinho dessa prega. Então, que é uma artéria recorrente aqui para irrigar, seria a cólica esquerda, que vai irrigar todo o colo, metade do colo descendente, e parte da flexura cólica, e parte, quase metade aqui do colo transverso. Então, recebendo uma anastomose da mesentérica superior aqui, formando um arco. Então, é importante isso aqui para vocês entenderem o arco de Riolan e o arco de Drummond, que vamos falar mais à frente. Então, aqui, observe que a raiz do mesentério aqui foi separada nesse desenho, muito bem, pelo Netter, para mostrar para a gente que eu tenho um mesentério aqui, então, envolvendo toda a alça intestinal, e como se fosse um grande leque, gente, imagine na borda aqui, aquela renda de um leque, como fosse o tubo intestinal revestido, e aí ele vem e se prende lá na parede posterior, por sobre esses elementos retroperitoneais. Os elementos que percorrem, então, no mesentério, para irrigar o intestino delgado como um todo, então, eu tenho aqui a artéria mesentérica superior. Lembrando que o primeiro raminho dela aqui em cima é para a formação daqueles arcos pancreáticos duodenais, né? E eu tenho aqui em cima agora alguns ramos que são mais longos, né? São mais alongados, ramos retos que se arqueiam aqui, formando vários arcos, né? E ramos retos curtos, ramos longos e curtos. Notem uma coisa, que na parte proximal aqui em cima, no jejuno, então há uma variabilidade se comparado com a parte final do ilho. Aqui eu tenho somente os ramos retos arqueados, já os ramos retos mais longos. Já, por sua vez, no ilho, eu tenho os ramos retos curtos e uma maior anastomose. Essa maior anastomose pode ter implicação cirúrgica, né, em obstrução, em infarto mesentérico. Então, isso é importante comparar esses dois pontos, a gente vai falar mais à frente. Então, quem percorre pelo mesentério nessa raiz é a artéria mesentérica, a veia que eu não mostro que está aqui atrás, então irrigando todo o intestino. Sei que o intestino, jejuno começa na flexura do dedo jejunal, na altura de L3, e sei que esse intestino termina aqui na altura de L5, é o que eu sei, ok? Então, agora, a transição de jejuno para ilho não temos como medir aqui, a não ser que se numa cirurgia vai puxando a alça, né, para poder liberar, ver se tem toda a liberação, se tem obstrução ou não, ou lesão, um trauma, e aí você sai medindo aí alguns metros, tá? Mas assim, precisamente na superfície não tem como ver, talvez somente pelos vasos, a transição dos vasos. Então, que foi retirada essa raiz do mesentério, mostrando esse compartimento aqui infermesocólico, né, com a sua raiz do mesentério e lá o início do jejuno cortado. E ele, então, envolto aqui, e toda a raiz do mesentério, onde que leva no seu interior o feixe vasculo nervoso, né? E aqui embaixo o mesocolo sigmoide, que é móvel, né? Lá o mesocolo transverso, que é móvel, e aqui outra parte, então, da flexura, né, do sulco paracólico direito e esquerdo, que na realidade fixam o intestino. A porção final, então, do intestino é o ilho, né? E aqui já notamos, então, essa artéria chamada artéria iliocólica, né? A ilho, por quê? Porque ela vem um ramo cólico e um ramo para o ilho, a porção final. Né, e uma outra que é a porção final dessa mesentérica, então ela faz uma alça aqui no final. Então, a mesentérica superior vem aqui embaixo e deixa um ramo mais alto, que se anastomose ela mesma, formando então a iliocólica, o seu ramo ileal e cólico aqui, irrigando toda a porção final do intestino delgado, né, percorrendo pelo peritônio, pelo mesentério. Lembrando que aqui também teria recesso, né, o recesso iliocecal superior e o inferior. São pregas aqui iliocecal, né? Essa prega de Treves, importantíssima para o cirurgião, por conta das cirurgias de apendicectomia, e aqui em cima, então, outra prega cecal vascular, uma prega superior e a inferior. Lembrando que essa prega, então, é chamada prega avascular de Treves, onde prende o intestino ao seco, ok? Logo abaixo, então, uma vascularizada, né, que é o mesoapêndice, com a própria artéria apendicular aqui. Então, e uma outra, o recesso retrocecal. Ok? Nesse recesso, o apêndice pode acabar variando aí. Desse compartimento inframesocólico, então, veja, quem define aqui é o colo transverso, né? A partir também da sua dobra do peritônio, aqui, o mesocolo transverso. Aqui tem o andar supramesocólico, e aqui o andar inframesocólico, né? Então, supramesocólico, inframesocólico, e lembrando que lá aqui em escuro eu tenho o andar
pélvico, né? E a gente vai falar isso lá em intestino grosso. Então, aqui, uma linha imaginária para a gente poder ter, então, através do colo transverso, acima eu tenho um andar supramesocólico e abaixo o compartimento inframesocólico. O compartimento supramesocólico também é dividido. O inframesocólico nós dividimos a partir da raiz do mesentério, que vai dar um supramesentérico direito e o inframesentérico esquerdo, né? Ou também chamado de inframesocólico direito e inframesocólico esquerdo, quem separa a raiz do mesentério. E aí tem manobras de mobilização dessas alças para depender do segmento que se quer chegar, ou a hérnia que se quer procurar aí, ou o trauma também. Já no andar supramesocólico, quem separa aqui seria quem? Na parede anterior, né, do abdômen, eu encontro, então, o ligamento redondo, né, o ligamento redondo acaba separando juntamente com o falciforme aqui na superfície, ele separa, então, o compartimento supramesocólico direito e o esquerdo. Muito bem? Então, aqui, esses dois formando, então, são dois elementos que nós utilizamos, principalmente nesse caso da aula de hoje, para separar, são landmarks para separar o andar inframesocólico. E aqui é aquilo que nós falamos, olha só. Então, está aqui a raiz dele, do mesocolo transverso, e a raiz do mesentério, tá? Olha o que a gente acabou de mostrar. Esse inframesocólico tem seus limites, né? Quais são os limites? Uma divisão mesosigmoide, né? Então, essa divisão mesosigmoide, veja, eu tenho a parte abdominal e parte pélvica. A parte abdominal é essa aqui em cima, a parte pélvica aqui embaixo. Na parte abdominal, então, o conteúdo desse mesocolo, desse andar, então, na realidade, é o intestino delgado, o jejum ilho, como já falamos, né? E o mesentério com sua raiz, né? E a parte superior, que é esse compartimento, outra parte inferior. Então, as alças ficam soltas aqui, né? Enoveladas aqui, novelas não, na realidade, dispostas nesse andar. Roda um pouco para lá, um pouco para cá, então elas se encontram preenchendo esses dois compartimentos infracólicos, né? A parte superior e inferior. Esse superior é o nosso infracólico direito, ou superior, inferior ou infracólico esquerdo. Lembrem, então, que a artéria mesentérica é um demarcador aqui, através dessa raiz. A partir da direita dela, eu tenho um andar inframesocólico direito, né, ou superior, e abaixo dela eu vou encontrar, então, esse esquerdo, ou inferior esquerdo. O que eu vou encontrar com a artéria agora aqui? A mesentérica inferior, né? Então, e a porção pélvica lá embaixo, então, mesosigmoide, eu vou ter a porção pélvica, então, a divisão sexual que vai variar bastante por conta da morfologia dos órgãos pélvicos e a relação do intestino com útero ou bexiga, né? Então, com recesso reto-vesical, reto-uterino, ou só reto-vesical nos homens. Então, voltamos aqui a essa linda imagem para poder falar, então, do início desse jejum que nós já comentamos. Já falamos da separação, então, estou exatamente aqui na raiz do mesentério, né? E é aqui, ó. Então, a flexura do duodeno jejunal, exatamente foi cortado um pouco antes, na porção final, aqui do duodeno, e aqui começa, então, o jejum, que nós retiramos, já foi mostrado, e notem que agora a porção final desse mesentério termina no ilho, e do mesocolo transverso tem uma relação importantíssima aqui, que a gente vai falar mais à frente, que é lá em intestino grosso, mas eu já antecipo dessa prega aqui, dessa dobra, onde passa a artéria veilíaca, né, por baixo desse arco que se forma aqui, que é exatamente esse arco do mesocolo sigmoide, e também passa o duodeno, passa o ureter, né? Então, o ureter passa nessa particularidade. O ureter esquerdo, ele mergulha aí e tem um risco cirúrgico, tá bom? Já falamos desses andares, da raiz do mesentérico, com seu supramesentérico, inframesentérico, esquerdo-direito, também pode ser chamado de sulco mesenterocólico direito. Veja, eu trouxe aqui várias terminologias que vocês podem encontrar em livros, né, de anatomia e de cirurgia. Então, sulco mesenterocólico direito é a mesma coisa que o infracólico direito, ou superior. O mesenterocólico esquerdo igual ao esquerdo, o inframesocólico esquerdo, tá? E o pélvico está lá embaixo. Então, nesses sulcos, né, olha aqui, o sulco mesenterocólico direito, eu tenho uma circulação, aqui tem um recesso, tem uma outra circulação, outro recesso aqui, também até migração de metástase, e lateralmente, notem, então, são fechados aqui, né? Agora, o recesso subiepático, na realidade, que está no andar supramesocólico, né, transitando lá direito para o esquerdo,
né, através do forame omental ou de Winslow. E lá, lateral, então, agora o sulco paracólico direito e paracólico esquerdo. Está mais ligado, então, ao retroperitônio e migração de sangue, de elementos de metástase, desse andar superior para até a pelve, né? Então, esse sulco paracólico direito. E aqui, lembrando que também tem os recessos, que nós já falamos, né? Os recessos do adenal superior e inferior, o paraduodenal, recesso ilicecal superior e inferior, o recesso ilicecal inferior aqui, desculpe, o reto secal, e lá embaixo o recesso sigmoide. Também tendo, então, aqui, também encontramos os paracólicos, né? Essa imagem mostra claramente, então, como se dispõe esse intestino delgado, o jejum e o ilho. Então, veja, o peritônio está lá em cima, né, formou aquelas faces mesocolo transverso, fez o aumento aqui, e aí depois se continua para a parede, cobrindo quem é a artéria mesentérica e as suas alças do intestino delgado, desse jejum e ilho. Então, veja, parece um leque, né, e aqui o mesentério, esse mesentério vai percorrer artéria, veia, nervo e vaso linfático. Né? Então, ele fica preso pela raiz do mesentério aqui e é bem imóvel esse intestino delgado. Nesse mesentério podem migrar massas, né? Massas ou abscesso a formação. Então, veja, no momento menor, eu posso ter aqui um abscesso, posso encontrar aqui no mesocólon transverso, posso encontrar uma massa, um abscesso, posso encontrar no aumento maior, aqui no mesentério, e também lá embaixo no mesocólon sigmoide. Então, através desses mesos, podemos ter aí uma migração ou formação de massas, ou tumorações, ou migração de metástase, né? Então, veja, a primeira hérnia que eu aproveito para mostrar desse intestino delgado, né, já se relacionando aí com o aumento. Então, uma hérnia transomental, um defeito do aumento maior, e uma alça pode ser encarcerada aqui, não com tanta intensidade, a exuberância da clínica não é tão grande, porque o aumento não tem função de contração, mas aí uma alça, dado o momento, pode ser um achado, ou às vezes trazer uma clínica, né? Essas fossas, ou recessos, nós falamos, a duodenal superior tem um nome, é a fossa de Treitz, né? 30% a 50% elas são bem desenvolvidas. A inferior também, o mesmo autor descreveu, que é a fossa inferior de Treitz. Tá? Então, epônimo, fossa duodenal superior de Treitz, inferior de Treitz. Eu tenho uma mesenteroparietal, o número 3 aqui, então entre o mesentério e a parede, atrás dele, eu vou ter uma mesenteroparietal de Waldeyer. Ela é rara, teve um relato na literatura. Existe outra rara, que é a intermesocólica, tá? De Brozick. Essa de Brozick, a número 4, está entre o mesocolo, né? Atravessa, como se fosse aquela que nós mostramos anteriormente aí, do aumento, né? Transomental. Nesse caso, é uma transmesocólica, ou intermesocólica de Brozick. A paraduodenal, lá naquele segmento que nós falamos, eu não tenho a fossa de Treitz superior e inferior, né? Eu vou encontrar a paraduodenal. A paraduodenal, então, é chamada de Lanzert. A de Lanzert, então, só tem 2 relatos. O que é mais comum, então, é nessas outras duas apresentar hérnia nessas fossas, que são a de Treitz, tanto a superior quanto a inferior. Porque a abertura, nós vimos, a prega dá uma boa condição para isso. E aqui, a primeira área paraduodenal, uma alça intestinal, então a flexura cólica, ela acabou migrando para dentro aqui do mesentério, né? Se novelou, criando uma hérnia paraduodenal direita. Agora, uma paraduodenal esquerda, lembrando, então, daquelas fossas, né? Ali lá em cima que nós comentamos, tá? Então, veja, uma herniação de uma alça para dentro daquele mesentério, né? Então, é uma paraduodenal esquerda, né? Lembrando, então, aqui em cima, daqueles recessos e fossa de Treitz. E como é que fica a alça intestinal? Assim, gente. Fica encarcerada, então acaba obstruindo aqui a irrigação, a drenagem venosa, e aí leva a esse estado de infarto, né? Então, o tecido é infartado, o tecido está engurgitado e sem suprimento sanguíneo. Então, aí tem uma necrose, que a gente chama necrose de coagulação. Obviamente que cirúrgico, traz muita dor, né? As hérnias paraduodenais, então, vejam, ela pode ser aquela superior que eu falei, pode ser a direita e esquerda, já mostramos, né? E aqui estão os sítios, né? Então, vejam, a número 1, o sítio que é mais constante, também pela ordem, o número 1, número 3, 4 e 5 seriam, então, as hérnias paraduodenais direitas, né, mais comum, e a número 2, a paraduodenal esquerda, tá? E essa mesenteroparietal de Waldeyer,
Então, uma hérnia aqui em B. Olhe a grande importância que ela tem também por conta de que, quando eu tenho a flexora para essa fossa paraduodenal aqui, eu posso, pelo volume aqui, né, conteúdo, fazer uma compressão nos vasos mesentéricos, né? E aí, levando a uma maior ou menor grau de isquemia, também pode levar àquele infarto mesentérico que nós falamos, ok? Então, a importância está aqui, são aqueles vasos que nós mostramos anteriormente. O ilho, então, via o ilho, a morfologia dele. Tem aquela mucosa, uma submucosa muscular e a serosa. Lembrando que o que vai mudar aqui em relação ao jejum então, a mucosa tem um grande aglomerado de linfonodos, né? As pregas circulares ou válvulas de Kercher são mais rudimentares, em menor número, então, dando aquele aspecto de liso, né, essa mucosa. E o aglomerado, então, de linfonodos formando aquelas placas de Peyer. Aqui uma visão de uma endoscopia, conseguimos visualizar que a mucosa, então, bem lisinha e raras as pregas de Kercher que se apresentam aí. E aqui, novamente, a morfologia comparando, né, para vocês verem que a grande quantidade de válvulas, dessas pregas circulares, e uma menor quantidade aqui no ilho, a comparação com a radiologia. Bom, vascularização e inervação. Lembramos, então, que essa vascularização é exatamente na altura do duodeno, aí, na primeira, na segunda parte, é o ponto de divisão das águas, né? Eu tenho, então, uma irrigação na parte superior pelo tronco cilíaco e na parte inferior pela artéria mesentérica inferior. Então, o motivo da nossa aula de hoje, então, o duodeno e jejum a partir da mesentérica superior. A mesentérica superior é que é o principal vaso para o jejum e o ilho, ok? O duodeno, então, ela participa também irrigando, formando aquelas arcadas pancreatidodenais, mas, nesse caso, o duodeno, só a parte, segunda parte inferior e da terceira e a quarta, recebem o sangue tanto do tronco cilíaco quanto a mesentérica, mas a flexura do duodeno jejunal abaixo, então, a mesentérica, que é a principal responsável. E aqui nós temos a porção ileocecal, aquilo que eu falei para vocês, essa grande rede de anastomoses aqui, são complicadas para numa cirurgia, né? Imaginem vocês que é uma região muito comum de cirurgia, até estou mostrando dois trocáteros aqui, né, para poder mostrar essa variação. Então, vejam, eu tenho o número 1 lá em cima, a artéria mesentérica superior, aqui eu tenho uma ileocólica, e aqui embaixo eu tenho os ramos terminais da nossa mesentérica superior, né, formando, então, uma rede anastomótica muito grande, né, e aí eu tenho os ramos que se anastomosam, que tanto a porção final quanto a ileocólica direita se anastomosando aqui embaixo, né, e os ramos recorrentes ileocólicos aqui que estão ascendendo. Então, essa rede aqui, a anatomose é muito grande, os vasos são menores e tem um grande risco cirúrgico. A irrigação, como é que acontece? Então, veja, eu tenho lá um vaso, né, uma artéria, um ramo dessa mesentérica. Essa mesentérica, ela vai apresentar, então, seus ramos retos, que nós falamos, esses ramos retos, né, curtos, e aí ela chega através do mesentérico, está envolvendo aqui uma alça, para você ter uma ideia, e aí ela chega aqui e se bifurca, né, então correndo nesse plano intermuscular até chegar na sua mucosa, irrigando a mucosa. Então é uma artéria que geralmente se bifurca e dá uma volta aqui nessa alça para poder irrigar toda a parede dessa alça. Agora aqui nós temos uma variação, né? Em A eu tenho o jejum e aqui eu tenho o ilho em B, o ilho terminal. Percebemos aqui que em A eu tenho duas artérias, então, tenho duas artérias retas, né? E elas vão irrigar uma parede de um lado e do outro lado e se anastomosam. Então, na falha de uma eu tenho duas. Tamanha importância que nós temos aí nessa porção, que é a porção de absorção, né? Já aqui na porção do ilho, a imagem que eu mostrei anterior, uma artéria, e ela, por sua vez, então, se bifurcando. Então, vejam como é pobre a irrigação do ilho, não só para aquelas redes anastomóticas menores, que é um risco de obstrução, como também aqui eu só tenho um vaso reto, e no jejum eu tenho dois vasos entrando na parede. Então, obstruir um ou outro acaba nutrindo, porque eles acabam se anastomosando entre eles aqui.
tá bom? Então, aqui nós temos os ramos, quais são eles? Então, saindo a mesentérica, ela atravessou lá a terceira parte do duodeno, antes disso ela deixou um ramo, o primeiro ramo, que é a pancreate duodenal, né, inferior, ramo posterior e anterior, logo aqui eu vou ter uma artéria cólica, importante, média, depois eu vou ter a artéria cólica direita, uma iliocólica, e os ramos terminais aqui da mesentérica superior. Então, de novo, eu tenho a cólica média, a cólica direita, uma iliocólica que se anastomose com os ramos terminais. Agora, vejamos, aqui de cima das mesentéricas, então, isso para o lado direito, ok? Para o lado, para toda a alça intestinal, eu vou ter, então, os ramos que nós chamamos jejunais ileais, né? Vejo que as jejunais são maiores em comprimento do que as ileais. Eu tenho as alças aqui, as arcadas ou alças, né? São bem mais dispostas aqui, e depois tem as artérias retas, essas retas curtas. Aqui são retas ou jejunais ileais, são mais longas, e as retas são mais curtas, essas que penetram através do mesentérico, que nós acabamos de mostrar. Aqui elas abrem duas, e no ilho aqui embaixo somente uma. Então, notem aqui a riqueza da irrigação, e aqui a mais expressando a pobreza de irrigação nessa porção final, tá? Então, são jejunais ileais, que se anastomose, formando arcos, e aí as retas, né? Então, e aqui embaixo agora, lembrando que do lado direito eu tenho, então, a cólica média, né? Eu vou ter a iliocólica, isso para o intestino grosso, ela irriga o intestino grosso também, então, que é através da cólica direita, a iliocólica, se anastomose com ramos terminais aqui, iliocólicas, ok? Irrigando, então, aí também o seco anterior e posterior e os ramos apendiculares. Nesse desenho esquemático, então, mostrando de novo essa complexidade distal. Notem, são grandes ramos e eu tenho duas arterinhas entrando aqui. Aqui eu tenho uma anastomose muito maior, e o risco, então, dessas arcadas, dessas riquezas de anatomose, às vezes, pobreza de irrigação. Tá? Então, mais uma vez, aqui a comparação. Notem aqui a porção do jejúnio e aqui do ilho, né? Então, tenho um menor, esses vasos retos são menores e abre-se em um ou dois, né? Dois até 3 ramos. Aqui não, aqui somente um ramo que chega, e aí a arcada muito mais organizada, tá? Então, isso aqui, leve-se em consideração essa irrigação típica, então, da porção proximal do jejúnio. E podem ocorrer variações, né? Então, mesentérico, eu posso ter uma artéria abrindo em duas, né? Isso independente da porção, pode ser um jejúnio, né? 51% eu tenho uma artéria só, que ela dá uma volta até o outro lado, né? E 14% ela irriga aqui parte, e aqui é por contiguidade a irrigação. Então, o que é mais comum é essa aqui, essas variações, ok? A drenagem venosa do intestino, então, ela se dá através de quem? Da veia mesentérica superior deste intestino delgado, né? Então, eu tenho vários ramos aqui, são chamados de veias jejunais e veias ileais, a mesma organização, então, o inverso é proporcional, e aqui eu tenho um grande plexo, né, que são essas arcadas anastomóticas, também na região porção final, e um pouco maiores aqui na proximal. Então, estão drenando a porção proximal do intestino delgado e do jejúnio, está drenando, então, nutrientes. Esse termo jejúnio, do latim, que se não consumimos nada, não ingerimos nada, ele está em jejum, está vazio. Então, ele está em função quando nós temos um conteúdo na digestão. Então, a função dele, principalmente, é muito importante logo após as alimentações, né? Então, vejam, essa aqui é a drenagem venosa, então essa grande rede de tributárias, né, acabam afluindo para essa veia, que é a veia mesentérica superior, também recebendo o intestino grosso, então a iliocólica, a cólica média, chegam até lá em cima, então, até na altura do duodeno, a terceira parte. Aqui, na margem superior do pâncreas, eu recebo, essa veia recebe a esplênica, então aqui vai formar a veia porta, a partir daqui a porta, tá? A veia mesentérica inferior passa por trás disso tudo aqui e drena para essa esplênica, para depois cair lá na porta, podendo formar, às vezes, uma variação trirradiada aqui. Então, nessa imagem, agora notem o mesentério, né, a organização da artéria e da veia, nesse plano intermesentérico, tá? Essa outra imagem mostra toda a organização da drenagem venosa, então, da mesentérica superior, que pega todo o intestino delgado, né, que nós falamos, cólon, seco, cólon e parte do colo transverso, do grosso, e a mesentérica inferior, que drena desde o canal retal, sigmoide e o colo descendente, então ela drena lá para cima para
esplênica, para depois cair na porta, podendo variar aqui, é raro, podendo ter formação de uma veia porta trirradiada. A drenagem linfática acontece, então, nesse mesentério, tem uma riqueza de linfonodos mesentéricos que estão no mesentério. Lembrando que também tenho placas, né? Placas de Payer na mucosa, que, por sua vez, depois drenam através dos vasos eferentes para esses linfonodos, né? Então, esse intestino é todo drenado para os linfonodos mesentéricos, que acompanham os vasos, né? Os mesentéricos aqui, artéria e veia, até chegar aqui em cima dos mesentéricos superiores, que, por sua vez, uma segunda passagem vai para a cisterna do quilo, né? Ou cisternastomose com os celíacos, né? Então, essa linfa toda se mistura e drena aqui para a cisterna do quilo e ascende pelo ducto torácico, né, à frente do corpo das vértebras, à direita da aorta, e cruza por trás dela, e lá em cima, no ângulo de Pirogoff, vai drenar, então, a linfa de todo o abdômen lá para cima. Vocês vão aprender em semiologia, depois alguns sinais semiológicos, né? Aqui em cima tem relação com essa drenagem linfática, isso é importante ter em mente com vocês, tá? A inervação acontece, então, por sistema nervoso simpático, parasimpático, nesse caso simpático, através dos gânglios paravertebrais, né, e depois, por sua vez, uma relação com os pré-vertebrais, e a cadeia simpática, então, de T5 a T9, o esplâncnico maior e o esplâncnico menor, então, nesse caso, aí o mais evidente seria, então, T9 a T12. E vejam, então, eu tenho lá uma relação da coluna, né, da medula espinhal, pelo o neurônio que se encontra aqui na substância cinzenta, então a fibra eferente motora vem até o nervo, faz uma sinapse aqui nesse núcleo, esse gânglio paravertebral, então essa fibra é pré-ganglionar, aqui ela torna-se pós-ganglionar, agora por sua vez, né, até um outro gânglio que é o pré-vertebral, esse é o paravertebral, esse é o pré-vertebral. Um está do lado do corpo da vértebra e o outro está à frente, nesse caso aqui, o celíaco. E aqui, então, ele faz outra sinapse, né? Veja, outra sinapse, então, pré-ganglionar e esse ponteado pós-ganglionar eferente. E a aferência, então, pode ser da mucosa, né? Perceber aí a dor, a distensão da alça, né? E leva esse estímulo até a medula, sistema nervoso, ao tálamo, e aí o seu feedback. Então, a dor, o aumento da motricidade, o aumento da secreção glandular, ok? Então, essas relações são importantíssimas. Então, gânglio paravertebral, pré-vertebral, do simpático. E aí, quando chega na víscera, né? Na víscera, esse nervo chegou aqui, ele forma aquele plexo, nós já falamos, né? O plexo mioentérico e o plexo submucoso de Meissner e o mioentérico de Auerbach, ok? Então, importantes esses plexos aqui, porque quando se tem no intestino grosso espinha especial, e também no esôfago, já falamos, quando eu tenho uma lesão desses neurônios, eu tenho aí um relaxamento dessa musculatura, então não tenho peristalse. Isso acaba dilatando, levando um megacólon chagásico, uma doença de Hirschsprung, que é o megacólon congênito, ou o megacólon, ou megaesôfago, né, chagásico, já falamos. Então, porque não tem inervação, a musculatura, ela não tem motricidade, não tem peristalse, por sua vez, dilata, né? Então, veja aqui a organização do plexo, o plexo mioentérico de Auerbach, né, e o plexo mucoso aqui de Meissner, bem organizadinho, e aonde que adentra a inervação? Pelo mesentério, né. Aqui, então, lembrando, olha, T9, T10, até L2, eu tenho essa inervação que vai chegar nas alças, e lá embaixo a porção sacra. Então, eu tenho a porção alta do intestino através do nervo vago, que é esse azul aqui, né, o décimo craniano, e a porção baixa pelo plexo sacro, DS2, S4. Nessa imagem clara aqui eu consigo ver, então, os esplâncnicos, que saem dos paravertebrais, que nós já falamos, na região torácica, e chegam até aqui no celíaco e no mesentérico, ok? Então, o esplâncnico aqui, e eu tenho a participação de alguns lombares aqui embaixo, né, os plâncnicos lombares, que vêm para essa região aí das mesentéricas e, sobretudo, mesentérica inferior. E lá embaixo, S2, S4, o plexo sacro. Então, o plexo sacro é um plexo, então, parasimpático, né? Então, aqui eu tenho um parasimpático e tenho um simpático que vem dos esplâncnicos. Lembrando que esse simpático pode ser tanto do tórax, né, do abdômen e pelve. E S2, S4 envia também o plexo sacral parasimpático. Então, nessa imagem agora, veja a organização, o tronco celíaco aqui, né, o gânglio celíaco e o mesentérico superior, que receberam a inervação dos esplâncnicos, vem lá de cima,
T5 a T9, depois T9 a T12, e aí eles se distribuem, essas fibras nervosas, através de quem? Juntamente seguem as artérias para chegar até a mucosa aqui pelo mesentério do intestino delgado, tanto o jejuno quanto o ilho, ok? E o vago, então, chega também, mas aí é por conta do 10º par craniano. Então, veja aqui, considerando essas alças, eu tenho T12 e L1 pegando aqui o colo, mas o que me interessa aqui o intestino delgado agora, então T8, T9, T9, T10, até T11 aqui inervam quem, gente? Inervam o intestino delgado. Então, ele é inervado basicamente a partir de T8 até T10 ou T11, ok? Então, é essa a inervação, e alguns ramos vão ver que se acabam sendo comuns também para outra parte, como é o caso do seco aqui. Então, as fibras referentes simpáticas são as que vêm com estímulo nervoso motor, né, para estimulação da motricidade, da peristalse ou da secreção glandular. Em azuis são as referentes parasimpáticas, através, então, do nervo vago, né, e as eferentes somáticas, né? Então, aqui está em verde, mas lá embaixo na porção retal, porque aí eu tenho um certo controle aqui no reto, quando for falar disso, esfinteriano, então, eu tenho eferentes somáticas, e eu tenho as aferentes, né? Essa aferente com conexões ao sistema nervoso, tá? E algumas outras vias. Alguns divertículos, eu tenho os divertículos que acometem esse intestino. Eles podem ser divertículos verdadeiros, falsos, e esse divertículo verdadeiro, então, é um único, específico, é esse aqui, o divertículo de Merkel, tá? Divertículo de Merkel. Os falsos, então, eles são pseudodivertículos, eles apresentam uma disfunção, então, motora da musculatura lisa, ou do plexo mesentério, que leva a contrações desordenadas e pressão intraluminal aumentada, né? O divertículo verdadeiro, ele é uma projeção da mucosa para a superfície, criando esse botão, né, essa projeção, esse divertículo na superfície. Então, ele leva, o outro não. E no jejuno, então, é mais comum onde? É mais comum no jejuno do que no ilho. Divertículos, então, é mais comum no jejuno que no ilho, mas em idosos, né, são múltiplos, difícil de notar cirurgicamente, né, então é complicado, são adquiridos e assintomáticos, né, e são achados aqui acidentalmente. Então, veja o divertículo de Merkel aqui. Essa projeção, veja, tem mucosa e submucosa, né, com até uma intussuspecção aqui, ulcerada, em 74% dos casos, pode estar em 24% ele com o volvo, que na realidade ele é um remanescente aí das rotações intestinais, pode ter aqui em 24%, então, esse divertículo associado ao volvo, a processo inflamatório, ulceração e neoplasia, em 2% ao coto umbilical. Bom, aqui as diversas porções, né, como eu falei para vocês, podem também apresentar no jejuno, mas também pode estar no duodeno, mais raro, o mais raro deles aqui, o mais frequente no duodeno seria na segunda parte, aqui próximo de quem? Dos ósseos, que é uma fraqueza dos ósseos para o ampola hepatopancreática de Vater, né? Então aí, uma fragilidade muscular, eu posso ter uma formação de divertículo, mas é mais comum embaixo, né? O ducto onfalomesentérico também, então, vejam, é um remanescente aí da vida fetal e tem que tomar cuidado no diagnóstico, no ultrassom morfológico da criança, indicação de cirurgia, porque às vezes pode ter uma alteração na superfície anatômica visível ou comunicação direta na superfície, né? Então isso é importantíssimo. O que pode acontecer nas alças intestinais aí? A intussuscepção. O que é a intussuscepção? É quando uma alça, ela se projeta para dentro dela mesma, né? Então, isso chamamos de intussuspensão, ok? Então, ela pode aqui uma alça, por exemplo, eu tenho aqui o intestino delgado, né, o ilho, se projetando para dentro do seco, né, empurrando o seco ali, formando uma intussuspensão. Vocês vão perceber que na junção ilho-cólica pode ocorrer a projeção, né, na luz do seco, dá uma impressão de intussuspensão para vocês, para você entender. Então, uma alça intestinal se projetando para dentro dela mesma, ou nesse caso aqui de outra. Aqui são 120 locais onde pode acontecer intussuspensão, né, na criança, isso é mais comum até na criança. Então, vejam aqui, pode acontecer maior frequência no intestino grosso, que é o motivo da aula, né? Maior frequência, na realidade, é a iliocecal, aqui embaixo, a iliocecal, tá? Então, porque ela é bem uma abertura grande que tem aqui, em 42% dos casos, então acontece aqui. Em 28% pode acontecer, então, lá no ilho, né? Seria uma intussuspensão intestinal do grosso.
tá? Então, as principais são essas, nesse caso aqui. Podendo ter aqui aquelas intuspeções, na realidade, são herniações, lembra? As paraduodenais direita e esquerda, também pode ocorrer. Então, vejam, em 23% dos casos de intuspecção, então, o que está associado, né? Então, 14% então, em 23 casos, e aí considerando 136 casos de eventos, né, que são de causa anatômica. Então, quais são as estruturas que eu posso apresentar aqui nessa intuspecção, ou outras estruturas associadas? Eu posso ter uma estenose jejunal, eu posso ter aqui formação de pólipos, um pólipo vem para a luz do intestino, formação de cisto na superfície, que pode ser confundida a imagem com um divertículo, né? O próprio divertículo de Meckel aqui, né? Então, vejo em 23 casos, 13 eram divertículo de Meckel, 2 eram cistos, 3 eram pólipos, um sarcoma, né? E estenose. Intestino do grosso, então, mais comum, o pólipo, né? O intestino delgado não é tão comum, é mais comum no grosso, mas próximo do grosso aqui eu tenho relato de 3 casos. Então, o mais comum é o divertículo. Aqui é os tipos de anastomose, que pode ser feita nas alças, né, uma cirurgia, né, então parede a parede, ok? Com o coto aqui maior aumento, com o estômago proximal, e aqui um coto com um coto um pouco mais aumentado, né? Então são 3 tipos e geralmente é assim que é feita uma sutura parede a parede. Isso ocorre em que situação? Quando eu tenho uma cirurgia, por exemplo, aqui, uma necrose, eu tenho uma tumoração, ou uma lesão, ou um infarto mesentérico, não tenho sangue naquela região. Geralmente, então, é indicado no mínimo 10 centímetros prévios e 10 centímetros posteriores àquele segmento, você pinçar, né? E aí você fazer a dissecção de toda essa parte aqui, inclusive ligar os vasos, ok? Então, geralmente é isso. Então, veja aqui, por exemplo, uma tumoração, 10 centímetros prévio e 10 depois. Então, isso é condição sine qua non, 10 centímetros prévio e posteriores, ok? E aí, se cria, na realidade, ressecando os vasos também, se eu cortei aqui, eu tenho que adentrar no mesentério, eu vou no mesentério até na raiz, até na artéria mesentérica lá e tiro esses vasos também, tá? 10 centímetros proximais e distais, e aí eu corro num plano em direção acompanhando os vasos, né? Vou dissecando acompanhando os vasos até a mesentérica, ligo lá em cima e retiro. Ok? Então, e aqui depois eu vou suturar essas margens, estão aqui, com essa margem aqui. Esse é um tipo de anastomose boca a boca. Este caso é um caso clássico que é feito isso, tá bom? Aqui uma imagem mostrando para vocês uma obstrução intestinal, né? Então é só para ver que você tem uma alça contrastada aqui, dilatada, e daqui a pouco, opa, parou aqui. Então eu tenho aqui uma obstrução do intestino delgado aqui, eu sei por quê, eu tenho um sinal de empilhamento de moeda. É comum também para trauma do acidente automobilístico, né, o pulmão de choque, o trauma abdominal contra o volante, né, esmagamento dessas vísceras podem ser projetadas no intestino como um todo, uma ruptura que pode ocorrer aqui no diafragma, então pode fazer uma pseudo-hérnia de Bostalek, na realidade, Bostalek é uma hérniazinha no trígono lombo sacral aqui na criança, aqui não, aqui eu tenho uma ruptura do diafragma e essas alças parar no tórax, né, olha aqui um indivíduo preso nas ferragens. E aí, ou uma evisceração. Então, você vai se deparar com a situação na emergência. Veja, está irrigado, né? Está bem vermelhinho, então, mas está sofrendo essas alças, estão todas evisceradas. Então, o intestino delgado aqui todinho na superfície. Ele é móvel, né? Então, uma ruptura, a pressão abdominal aumenta, a tendência dele aparecer primeiro na superfície. A porção final desse ilho, agora chama a atenção da irrigação e das pregas. Vejam vocês que eu tenho o recesso ileal superior e o recesso iliocecal inferior, né? Lembrando, tem ainda um recesso retrocecal. E aqui o apêndice está preso, né? Ele faz parte do intestino grosso, mas temos que falar nessa aula, eu tenho um mesoapêndice com a artéria apendicular aqui. Então, veja, aqui está sendo mobilizado cirurgicamente, você observar o espaço retrocecal, que onde, às vezes, o apêndice pode estar rodado. Então, notem que aqui, nessa porção iliocecal, tem raminhos das artérias iliocecais, nesse caso, a cecal posterior, e a artéria que vai percorrer por dentro do mesoapêndice, que é a artéria apendicular, que é a primeira que você liga antes de fazer a sua cirurgia de extração, né? Numa vista agora de abertura, olha a junção da parte terminal do ilho, a junção iliocecal. Ela parece que dá uma impressão que faz o início de uma endossuspensão, ela se projeta para a mucosa, criando, então, lábios ileocólico superior e um lábio ileocólico inferior, né? Como se forma uma prega,
e notem que esse ponto, a partir daqui, que eu tenho esse frênulo dos ósseos, a partir daqui eu tenho o seco para baixo, então ponto de landmark, né, o seco abaixo, ok? Nessa outra imagem, nós conseguimos observar, então, de novo, esse ósteo ileal, também chamado de papila ileal, né? Papila ileal ou ósteo iliocecal, ok? Então, ele pode apresentar variações, e as primeiras descrições de variações feitas foi por um brasileiro, professor Liberato José Alfonso Didil, professor Didil, e esses desenhos são citados no livro da primeira edição do Netter, que é a do Atlas, né, que é um capa verde. Ele faz menção, né, o Netter, de onde ele utilizou a base dos seus desenhos. Então, nas pesquisas do Didil, foi para mim uma surpresa muito grande. Então, a primeira a descrever essas variações aí foi o professor Didil, e que o Netter ilustra muito bem nas primeiras edições, em todas as edições, mas nas primeiras ele fazia menção aquelas pranchas de onde ele tirou a referência. Então, aqui, olha, essa válvula pode apresentar essas variações que o Didil falou. Então, pode ser uma forma papilar ou pode ser uma forma labial. Então, a labial vai ter um labial superior e inferior com pregas. A papilar, não. A papilar lembra uma suspensão. Então, são variações dessa junção iliocólica. Olha essa imagem aqui, a forma papilar, né? Então, aqui é a mais comum, né? E lembrem vocês, então, que a parede, a musculatura circular aí tanto do intestino delgado, no ilho, a porção final, nessa camada muscular, quanto da parede muscular aí do colo, né, essa musculatura se continua ao redor dessa junção, formando um esfíncter, né, formando, então, uma válvula iliocecal, ou um esfíncter iliocecal, ok? Então, nós percebemos aqui a organização e tem um certo controle, né, gastrocólico, ok? Então, aqui uma variação que pode ocorrer da organização, da fixação posterior desse seco, né, vai ser abordado no intestino grosso, mas chamando a atenção aqui para esses dois grandes vasos importantes. Então, um cirurgião muito afoito, né, um residente, tem que tomar cuidado a hora que vai abrir, porque o acesso é pequeno, então quanto mini open ele fizer, melhor, que ele se destaca mais, e aí há um risco de estar esse apêndice, ele está cruzando aqui, na realidade, os vasos ilíacos, né, então às vezes num descuido poder lesionar um vaso grande ilíaco aqui, que aí de felicidade vai ter um certo momento trágico, aí tem que saber lidar isso muito bem. Então, é uma anatomia que aqui você acaba dissecando com os dedos, né, para você sentir a artéria e separar, ok? Então, aqui as variações do apêndice, que é uma aula do intestino grosso, mas eu julguei necessário colocar aqui, inclusive, aqui como se eu acho o ponto de McBurney, né, a partir da linha, que eu falei para vocês, para entender aquela nossa, se eu pegar aqui do espinho ilíaca anterosuperior, traçar uma linha até esse ângulo subcostal direito, hipocôndrio direito, a esquerda, desculpa, mais ou menos aqui, onde eu tenho a flexora cólica esquerda, eu traço uma linha, eu tenho a ideia, mais ou menos superfície, da raiz do mesentério. E aqui, para mim, também no umbigo, agora até a espinha ilíaca, tem uma ideia, e dividir em 3 partes, um terço mais próximo do ponto apendicular, o ponto de McBurney, onde nós fizemos o teste, então, de compressão e descompressão rápida. Na dor, na descompressão rápida, na dor, isso é um teste, uma resposta que nós chamamos, um teste imunológico de Bloomberg. Então, o Bloomberg positivo em McBurney, essa frase, no mundo inteiro, se você colocar, está dizendo que a pessoa tem um apendicite, que clinicamente tem um apendicite, tá? Então, você fez uma palpação no ponto de McBurney, na técnica de Bloomberg, e aí você tem uma dor à descompressão rápida, que é o Bloomberg positivo em McBurney. Isso, leia-se apendicite clínica, né? Logicamente, a gente vai se amparar com exames laboratoriais, aí você tem uma leucocitose, um desvio à esquerda, mas lembrem vocês que às vezes não dá tempo de ter uma leucocitose. Eu posso dizer isso pessoalmente. Quando eu era adolescente, eu cheguei no médico, um cirurgião muito bom, uma clínica exuberante, com dor abdominal, com irradiação para a fossa ilíaca direita, com dificuldade para caminhar, porque por conta da relação de pessoas que irritam o peritônio, né? O peritônio irritado por conta do apêndice, e aí o psoas tem baixa e sente uma dor para fazer flexão da perna. Tanto é que existe o teste semiológico do psoas, dos rotadores, além do Rovzing e vários outros que vocês vão aprender. E aí o cirurgião palpou, um apêndice, vamos lá para o hospital interno, e fica em jejum, e aí colhe sangue. Quando ele passou vista 3 horas depois, acabou o consultório, ele foi lá, olha, o laboratório não ficou pronto, antigamente era bem mais rudimentar o negócio, e me levou para a sala, e lá ele tirou, então, antes de apresentar uma alteração
com leucocitária, com desvio à esquerda. Então, aqui um corte transversal do apêndice, mostrando ele que pode, então veja, ele tem luz que é contínua com o seco, né, e pode estar variando nessas posições em azul aqui. Então, veja, tem uma mucosa, uma submucosa aqui, uma muscular também, né, e o mesoapêndice, por onde chegam as artérias, onde drena pelo veias e a inervação. Então, essa mucosa aqui com linfonodos, agregados linfonodos aqui na superfície, ok? Aqui uma imagem, então, de ultrassom, e hoje a bedoleto pode ser feito, você consegue identificar, então, aqui a espessura desse, e é uma luz, né, a luz com gás aqui. Então, veja, eu tenho presença de bactéria, eu tenho um processo inflamatório nesse apêndice. Aqui é a cirurgia, o primeiro momento, então, é dissequei, identifiquei o apêndice, está preso, tem que fazer o pinçamento aqui dos vasos, né, os apendiculares, no mesoapêndice, disseco o mesoapêndice, e aí faço a ligadura aqui, depois corto, ligadura, depois corto, está feita a cirurgia de apêndice, uma cirurgia relativamente rápida. Agora, se ocorrer a ruptura desse apêndice para a cavidade, então eu tenho agora um abdômen agudo, eu tenho agora posso levar até uma sepse, né? Então, olha aqui a peça, né? Peça patológica retirada, e aí cortada pelo patologista, mostrando áreas de isquemia, né, áreas de processo inflamatório, né. Aqui um relato de caso que eu fiz junto com o Dr. Túlio, nós publicamos no Journal Surgical Case Reports, mostrando uma coisa importante, que vocês devem ter visto na anatomia 1, anatomia 3, desculpa, que era duas hérnias femorais, né, o canal femoral pode hérnia, a hérnia que nós chamamos de amiante, que é comum em mulheres, e a hérnia de Garengot, que é comum em homens. Então, na realidade, neste caso em especial, a dor abdominal, o exame de imagem, foi identificado o apêndice vermiforme no canal femoral. Veja, estão vendo, está dissecando o canal aí. Então, esse apêndice estava no canal femoral, gente. Então, chamamos isso de hérnia de amiante para mulheres, a mesma hérnia que descreveu Garengot para homens. Um paciente de 82 anos, até que não é o paciente que apresenta apendicite, né? Então, mais comum em jovens e tal, mas um apêndice lá no canal femoral. E outro caso interessante, isso durante um período de cirurgia, né, acompanhando os professores, um paciente que eu peguei no meu internato, um paciente que foi operado de apendicite, né, tinha toda a clínica, né, desvio à esquerda, uma dor, um hipocôndrio na fossa ilíaca direita, e aí a dor, a descompressão, os residentes levaram para a sala. Opa, tiraram o apêndice, tudo certo, o paciente volta e contar na enfermaria, quem toca a enfermaria é o interno, né, o cirurgião, o residente opera, o interno leva esporro e tem que cuidar do doente na enfermaria. E aí eu vi que o paciente, na passada visita, estava com a perna fletida, perna direita fletida, a coxa fletida. Aí eu pedi para estender a perna, para examinar a ferida cirúrgica. Ele falou, não, está doendo muito, não consigo estender a perna. Mas como que não consegue? Aí palpei e tal, ele está doendo muita coisa, e com febre. Falei, não é possível. Eu comentei com um professor na possibilidade de uma variação que pode ocorrer, que é, na realidade, um abscesso de pessoas, né? Podia ser ou uma lesão, eu não estava na cirurgia, não posso dizer, da fístula do apêndice direto para o psoas, está logo embaixo, e aí, ou o próprio psoas. Ele falou, o que você sugere? Aí já me indagando, eu sugiro uma TC, né? Vamos fazer uma TC e acompanhar o laboratório e o antibiótico pesado. Eu mesmo arrastei a maca até na serviço de radiologia, e lá identificamos, então, aqui, veja, o músculo psoas, note uma coloração diferente aqui em três momentos, em 3 segmentos, né? E aqui embaixo, como está gigante. Então, um grande abscesso de psoas. Esse abscesso de psoas, então, ele pode ser ou o que é mais comum, até de uma doença de mal de Pote, na tuberculose da coluna, e ele está preso na coluna, né, o psoas, então pode drenar. Eu não tive a felicidade de poder acompanhar isso no diagnóstico final, se era tuberculose ou se era um abscesso comum. Então, aí, o título que eu sugeri no trabalho foi um psoas, né, um abscesso psoas simulando um apendicite. E o paciente foi operado, né? Então, tirou o apêndice. Aqui uma outra imagem mostrando o seco, mostrando o apêndice, né? Então, a junção ilho-secal. Mais uma vez chama atenção por esse ponto, né? Que é a porção final do intestino delgado. Então, se eu traçar uma linha imaginária, aqui eu vou encontrar o ponto de McBurney. Eu sei que exatamente por aqui, ou se eu considerar a metade da distância do coto umbilical à espinha ilíaca, eu estou no
ilho, na porção final do ilho. Se eu divido em 3 partes, eu estou sobre o apêndice, ok? Então, como esses pontos de se reparo na superfície são importantes, né? Coto umbilical, o tubérculo púbico, espinha ilíaca anterosuperior, o ligamento de Poupart, aqui as rebodes do ângulo de Sharp e as linhas transcristal, supracristal, e os planos anatômicos são importantíssimos para a gente fazer esses diagnósticos na palpação, né? Observem aqui, então, essa irrigação, e aí, como falei para vocês, se eu tenho um recesso, eu também posso ter uma hérnia iliocecal superior, veja uma alça aqui do ilho se adentrando aqui, né? E também agora uma hérnia transmesentérica, veja, através do mesentérico. Então, ela acaba fazendo um loop aqui, nessa região. Aqui é importante lembrar desse mesocolo, por uma questão evidente, do lado esquerdo, mesocolo sigmoide, esse mesocolo, ele, então, se eu traçar um ponto na margem superior aqui da flexura do sigmoide, traçar uma imagem exatamente a 8 centímetros, eu exatamente no centro, 5 para baixo, eu vou encontrar quem? A abertura, né, para uma fossa intersigmoide onde passa o ureter. E aí, cirurgicamente, eu tenho que tomar cuidado, né, e às vezes quando você toca com a pinça anatômica num elemento circular aí, tubular, para você ter certeza se é um vaso ou se é ureter, não lesar, palpa, geralmente o ureter se contrai, então ela apresenta uma contração, isso ajuda a gente. Uma hérnia paracecal, olha só, ao lado do seco, então, aqui um útero, feminino, então posso ter uma hérnia paracecal, através do ligamento largo. Então, vejam, o ligamento largo é uma dobra do peritônio, é uma continuação dos mesos, né? Então, posso ter uma alça ali também, né, no mesométrio. Aqui, para a gente comentar na parede anterior, eu posso ter hérnia dessas alças também, do jejum do ilho, para onde? As hérnias inguinais, direta e indireta, né? Por quem? Pela abertura do canal inguinal aqui, desse ósseo interno, que nós chamamos nessa região, de que, gente? Nessa região, então, do trígono de Hesser, trígono de Hasselbalch, e também no anel iliopectíneo, miopectíneo de Frouchat. Então, vejam aqui, em A, eu tenho aqui uma fossa supravesical, uma boca de uma hérnia, pode acontecer aí, né? Em B, eu tenho uma fossa média, né? Eu posso ter uma fossa lateral em C, eu posso ter o ligamento inguinal de Poupart em D. Então, veja, essas fossas são entre quem? Entre os ligamentos. Aqui o F é ligamento umbilical mediano, ligamento umbilical medial e o lateral. Entre os ligamentos eu tenho fossas, né? Essas fossas, então, a fossa supravesical, fossa média e fossa lateral. Nessas fossas eu posso ter projeção, se for falha, o que é mais comum na fossa supravesical, então, nesse caso, a medial aqui, entre o ligamento umbilical mediano e o ligamento umbilical medial, eu tenho aquela abertura, o ósseo, né, ósseo interno para o canal inguinal, ok? Então, aí eu posso ter essas situações. Então, aqui, em número 1, eu posso ter uma hérnia interparietal, uma hérnia inguinal direta, que é o número 2 aqui, então, interparietal, uma direta através do canal, eu posso ter uma femoral, que é a de amiante, ou de Garingot, que eu falei para vocês, através do obturador também, né? Posso ter uma hérnia anterior, aqui para a bexiga, para aquele espaço entre a parede e o vesical, recesso vesical anterior, eu posso ter o posterior e paravesical, né? Então, são sítios dessas hérnias que podem acontecer na parede. E aqui, esse ósseo é esse ósseo, então, na fossa supravesical, eu diria que aqui no trígono de Hasselbalch, né? Então, vejam, essa regiãozinha aqui, entre a margem lateral do reto, ligamento de Poupart, aqui os vasos epigástricos, e aqui eu tenho uma região chamada trígono de Hasselbalch, tá? Então, nessa imagem aqui, nós vamos ter essa passagem, né? Então, observem o peritônio aqui e por onde acontecem essas hérnias. Então, o trígono de Hasselbalch você já conhece, já foi falado, então, margem lateral, ilíaco, e aqui eu tenho os vasos epigásticos. Então, aqui eu tenho uma fragilidade, e a abertura está aqui, que é esse ósteo, né, para a hérnia direto para o canal. Então, hérnia inguinal direta, e aqui por o canal femoral, abaixo do ligamento Poupart, a hérnia e outra hérnia, a hérnia femoral, de amiante ou de Garingot, aqui que eu mostrei aquele caso do apêndice passando, então o apêndice passando junto com os vasos aqui, né? Não é tão comum. Então, aqui estão os ligamentos, nós falamos, o ligamento umbilical mediano, o medial e o lateral, fossa supravesical, fossa medial e fossa lateral, tá bom? Então, é por aí que eu tenho uma hérnia supravesical lateral, uma medial e uma supravesical. E aqui está ela,
Olha só, atravessou aqui o peritônio, né, uma supravesical anterior e poderia ser uma posterior. A posterior está lá entre a bexiga e o reto, e essa anterior atravessa e chegando na face transversalis. Uma supravesical, então, entre o útero e a bexiga, posso ter aqui uma projeção, e aí ela pode ser classificada como retovesical, o caminho verdadeiro, né, e através da bolsa vésico-vaginal, que é a falsa, né? Então, 2 caminhos da hérnia supravesical. Essa supravesical posterior, os caminhos no homem. Então, acompanhando aqui, eu tenho uma retrovesical, que é a número 1, a clássica, a número 2, uma retrovesical, né? Então, aqui na realidade é a mesma, desculpa, e a bolsa retovesical, que eu tenho uma face aqui, né? Nós vamos falar que é a face de Denevelier, que separa, então, esse reto da próstata. Então, ela pode migrar aqui e empurrar essa faixa toda, e aí eu tenho uma invaginação. Ou uma supravesical, na própria parede da bexiga. Não é tão comum, mas tem que saber ter em mente. Outro elemento importante, que através desses anéis eu tenho, pode ter uma hérnia inguinal indireta, né? Então, veja aqui essa imagem, testículo da criança, menina formada na cavidade abdominal, posterior alta, tracionado pelo veromontano, né? E aí existe um canal, né? O canal onde ele vai passar para chegar na bolsa escrotal, aqui na bolsa testicular, é o canal de Nuck, né? O conduto peritônio vaginal. Então, esse testículo tracionado pelo gubernáculo aqui, até o sítio final, né? Então, no 8º mês lunar aqui. E esse processo de descência nós chamamos de migração testicular. Essa migração testicular pode apresentar o quê? Algumas falhas. Nós chamamos, então, de criptorquia, ou criptorquidismo. Então, o intestino pode ficar, o testículo pode ficar abdominal, pode ficar pré-escrotal, né, no canal, ou no sítio anatômico. Então, isso pode acontecer por essa falha do processo aqui. Quando tem essa falha do processo aqui, pode ficar aberto, e eu vou ter, cadê o testículo? Aqui tem o direito, aqui tem o esquerdo. Então, pré-escrotal, está no canal. Isso é uma hérnia inguinal direta, tendo aqui uma alça intestinal no adulto. Então, é no canal. Agora, vejam, esse canal a gente vai abordar em peritônio, mais à frente, quero só chamar a atenção para vocês, dos elementos que passam aqui, formando o funículo espermático. Então, a hérnia inguinal direta acontece aqui. A lateral os vasos epigástricos, então, a hérnia inguinal indireta acontece na infância. Olha a entonação. Hérnia inguinal indireta acontece na infância, no canal de Nuck, o canal peritônio vaginal. A hérnia inguinal direta acontece, então, no trígono de Hesselbach, por falha, que é essa aqui. Então, veja aqui a inguinal indireta, comum na infância, nos meninos, onde tem um testículo para estar não palpável, então, o primeiro exame do pediatra, depois do nascimento, exame geral, e o sistêmico entra essa palpação na bolsa. Quando não tem o testículo na bolsa, ele pode estar aqui pré-escrotal, ou no canal, ou no abdômen. Então, ela é uma hérnia inguinal indireta. Agora, aqui, no adulto, é hérnia inguinal direta. Né? Então, vejam, aqui acaba preenchendo esse canal, no caso da criança. Olha aqui, então essa é uma hérnia inguinal indireta, tá bom? E essas alças, essa indireta, o que pode estar dentro ali? Alça intestinal, qual que é o móvel? Intestino delgado. Qual do intestino delgado? Mais distal aí, o íleo. Algumas condições que podem acontecer, então, aqui no intestino, eu falei, oclusão de vasos mesentéricos, né, levando a necrose do tecido, eu posso ter perfuração no intestino delgado, né, fístulas, ou uma deiscência de pontos, pode ocorrer aqui, ou uma enterite, né, divertículos de Meckel, ou os falsos também pode acontecer, ou estenose, ou ainda doença de Crohn, nessa porção final do delgado. São situações que podem acontecer, então, no intestino delgado, como nós falamos na aula hoje. Lembrando que também aqui eu tenho fluidos, né, e esse sinal eu quero chamar a atenção aqui, não só do pâncreas, mas por conta também da alça, eu posso ter um sangramento aqui, ou desenvolvimento de uma massa para essa região paracólica. O que me chama a atenção, então, aqui, foi descrito por um ginecologista, né, e anatomista, um cirurgião, esse sangramento, pode ser o sangramento da goteira aqui no reto peritônio, então, como eu falei, ou uma pancreatite, ou uma gravidez tubária com ruptura, né, levando esses 2 sinais aqui, eu não pude mostrar na última aula, então, nessa eu deixei de propósito para mostrar o sinal de Cullen, né, o sinal de Cullen e o sinal de Gray Turner. Gray Turner, então, é nessa região do flanco aqui, está mais ligado, então, a essas lesões de vaso que eu falei para vocês, ou ruptura para retoperitônio. Então, pode ser pancreatite, ou pode ser por a gravidez tubária com
ruptura, né? Então, uma gravidez tubária rota. E aí, vejo, quando se tem um sangramento aqui, olha, eu irritei quem? Eu estou irritando o peritônio. E se eu irritei o peritônio, ele vai se estender até lá no diafragma. Quem atravessa o diafragma? O nervo frênico, sai de C3, C4, C5. Então, o indivíduo tem uma dor referida no ombro, né, por conta de uma irritação peritoneal aqui, ou sangramento, ou abscesso, ou peritonite. Aqui para chamar a atenção da questão das regiões, como são importantes, pontos no abdômen, e quando se tem uma alteração de vaso nessa cavidade, nesse peritônio, então posso ter acúmulo de líquido. Nós chamamos então de ascite. Ascite é o acúmulo de água livre no peritônio, então, que pode ocorrer por conta da drenagem venosa dessas alças intestinais. A mesentérica, que vai formar a porta, ela torna-se insuficiente, dilatada, e acaba saindo plasma para dentro da cavidade peritoneal, e aí você tem, nesse espaço arroxeado aqui, você tem acúmulo de líquido, formando, então, uma ascite, né, esse abdômen estendido aqui, olha que grande. Né, e aí tem um teste chamado piparote, um deles, onde você coloca a mão do paciente ou do outro avaliador aqui, você apoia essa mão aqui e dá pequenos golpes aqui, você vai perceber uma onda de líquido que vem para cá, o sinal de piparote. Às vezes consegue ter até uma hérnia aqui, umbilical, hérnia inguinal aqui direta, por conta da pressão abdominal aumentada. E aqui são os locais de paracentese, né, onde se faz uma punção e a drenagem desse líquido aí da cavidade abdominal. Bom, a nossa aula de hoje, então, terminamos aqui.